Olá! Nesse vídeo da disciplina de Inteligência Artificial, eu irei falar sobre algoritmo genético. O algoritmo genético é um método evolutivo de otimização introduzido por John Holland em 1975 e mais tarde foi popularizado por David Goldberg. O algoritmo genético se inspira nos princípios da teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin, na qual somente os indivíduos mais aptos sobrevivem para uma próxima geração. Como o algoritmo genético é um algoritmo de otimização, é necessário entender o que é um problema de otimização. O problema de otimização são aqueles que visam determinar os pontos extremos de uma função, seja ele mínimo, e então os problemas serão de minimização, ou máximo, problemas de maximização. Otimização é algo extremamente comum em nosso cotidiano. Os exemplos vão desde os mais simples, como pegar um caminho mais curto para chegar ao trabalho, escolher os produtos corretos no supermercado para diminuir o preço da compra, até problemas mais complexos, como minimizar custos de uma produção em uma fábrica, determinar o melhor conjunto de rotas para uma transportadora, dentre diversos outros. Para entender a ideia por trás do algoritmo genético, vamos fazer uma analogia com a teoria da seleção natural, onde o algoritmo foi inspirado. Imagine uma família com pai, mãe e filho. O filho é gerado a partir da combinação dos genes de seus pais. Agora imagine milhares de pessoas se relacionando, gerando filhos, ou seja, uma população, e transmitindo seus genes. Essas seriam as etapas de cruzamento e mutação do algoritmo. De acordo com Darwin, somente os indivíduos mais aptos sobrevivem para perpetuar a espécie. Isso ocorre por conta de uma seleção, que neste caso é natural. Da população de filhos, os genes mais aptos serão transmitidos para as próximas gerações de população. A ideia do algoritmo genético é simular esse procedimento para otimizar algum problema. O ciclo do algoritmo genético. População inicial. A primeira coisa que você precisa ter é uma forma de representar os candidatos, de preferência como uma sequência de elementos. E da mesma forma que na natureza os primeiros seres tinham uma sequência de DNA, você precisa de um primeiro conjunto de candidatos à solução do problema. Esses primeiros candidatos são gerados à vontade, afinal, como nos seres na natureza, os primeiros não precisam ser muito bons. A seleção natural é que vai transformá-los ao passar do tempo em indivíduos com características melhoradas. E no algoritmo genético é o que vai te ajudar a encontrar uma boa solução para o problema. A natureza desempenha a seleção natural. Para o problema com o algoritmo genético, é preciso definir um critério de seleção, criando uma função fitness que possa calcular o quanto aquele candidato à solução é um bom candidato. Esse trabalho depende bastante do problema. E usando essa função, você decide quais indivíduos sobrevivem para a próxima fase, dando mais chances para os que tiveram uma boa nota na função fitness. Passados da primeira seleção fitness, teremos os pais selecionados. Para haver uma passagem de geração, é necessário executar algumas técnicas baseadas na teoria neo-darwiniana de evolução, para a substituição dos elementos da população a fim de encontrar a melhor solução. As técnicas são: seleção natural. Nessa técnica, são selecionados somente os indivíduos mais aptos para gerarem descendentes, sendo que essa reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Ainda que a reprodução seja assexuada, é importante ressaltar que os descendentes serão diferentes dos seus antecedentes. Herança genética. Nessa técnica, também conhecida como recombinação, ocorre o crossover, ou seja, ocorre a troca de material genético. Assim, dois ou mais indivíduos cruzarão seu material genético, definindo assim a carga genética dos descendentes. Dessa forma, cada descendente desse par herdará parte do material genético de seus antecedentes, escolhidos de forma aleatória. Mutação. Não ocorre alguma espécie de reprodução entre dois ou indivíduos. A mutação ocorre diretamente no indivíduo que irá compor a próxima geração. Um indivíduo sofre uma série de mudanças aleatórias em seu material genético, de forma a estar mais apto dentro daquela população.
Depois é só aplicar todos esses passos várias vezes, gerando várias soluções que, se estiverem corretas e se a modelagem do problema for boa, é possível encontrar uma solução para o problema. O algoritmo ainda passa pela fase de atualização, onde os indivíduos criados nessa geração podem ser inseridos na população e indivíduos já pertencentes à população podem ser removidos, e pela fase de finalização, onde é verificado se as condições de encerramento da evolução foram atingidas, retornando para a etapa de avaliação em caso negativo e encerrando a execução em caso positivo. É possível definir algum critério para esse algoritmo parar, como por exemplo, rodar até encontrar uma solução boa o suficiente, de acordo com a função fitness, ou rodar 1000 vezes. Os algoritmos genéticos possuem uma larga aplicação em muitas áreas científicas, entre as quais podem ser destacadas: síntese de circuitos analógicos para uma certa entrada e uma saída desejada, por exemplo, tensão. O algoritmo genético gera a topologia, o tipo e o valor dos componentes do circuito. Síntese de protocolos. Determinação de quais funções de protocolo devem ser implementadas em hardware e quais devem ser implementadas em software, para que um certo desempenho seja alcançado. Gerenciamento de redes. Supervisão do tráfego nos links e das filas nos buffers de roteadores para descobrir rotas ótimas e para reconfigurar as rotas existentes no caso de falha de algum link. Computação evolutiva gera programas que se adaptam a mudanças no sistema ao longo do tempo. Os algoritmos genéticos são apropriados para problemas de otimização complexos que envolvem muitas variáveis e um espaço de soluções de dimensão elevada. Abrangem um grande número de aplicações. O controle sobre os parâmetros do algoritmo é de fundamental importância para uma convergência rápida. Para os problemas específicos, é aconselhável a utilização de algoritmos híbridos que misturam as técnicas dos algoritmos genéticos com os métodos de otimização tradicionais. Devido ao grande número de variáveis que os algoritmos genéticos tratam e as populações elevadas e alto número de gerações para a cobertura de espaço de soluções, os algoritmos genéticos possuem um custo computacional elevado. Mesmo com essas restrições, existem diversas aplicações de algoritmos genéticos.